Às vezes penso em como a história é formada. Eu sei que nerd, mas isso me fascina, porque a história não é uma série de fatos organizados em uma cadeia de causa e efeito. Não, para cada fato, cada data, cada estatística, existe uma história que pega carona. Uma interpretação que muda dependendo do seu ponto de vista. Deixe-me te dar um exemplo. É um fato que 6 milhões de judeus foram assassinados durante o Holocausto. Mas ligada a esse fato está uma interpretação horrível que persistiu por décadas. Aqui está. Os nazistas conseguiram matar 6 milhões de judeus porque os judeus não resistiram. Eles foram como ovelhas para o abate. É difícil ouvir isso e ainda mais difícil dizer, mas será que é verdade? Os judeus realmente foram para a morte sem protesto ou resistência? E de onde veio essa interpretação dos judeus como dóceis e submissos? A resposta pode te surpreender e talvez mude a forma como você vê o Holocausto. A história dos judeus europeus vai além dos nazistas. Os judeus vivem na Europa há mais de 2.000 anos. Os judeus europeus eram estudiosos, poetas, filósofos, médicos, comerciantes e diplomatas, mas também uma minoria pequena em um continente muitas vezes hostil. Década após década, região por região, eles sofreram expulsões, inquisições, pogroms e acusações de assassinato ritual. 2.000 anos disso deixaram muito claro que nada, nem conquistas acadêmicas, habilidades profissionais ou até mesmo proximidade com as pessoas no poder, poderia proteger os judeus da perseguição. Ao longo dos séculos, a comunidade judaica criou uma estratégia de sobrevivência em 2 etapas. Primeiro passo: suborno. Quando surgiam problemas, o primeiro recurso da comunidade era tentar subornar a ameaça. Se não bastasse, partiam para o segundo passo: fugir. Esse sistema funcionou, com diferentes níveis de sucesso por centenas de anos. Então os nazistas apareceram, e eles eram um novo tipo de inimigo. Eles queriam que os judeus desaparecessem, não só do país deles, mas da história, despidos de tudo e descartados. Por que os judeus não ativaram o passo 2 nem fugiram como já haviam feito antes? Eu tenho que te avisar, essa resposta é bem desanimadora. Muitos tentaram fugir, mas não havia para onde ir. Portas se fechavam e fronteiras endureciam ao redor, enquanto os nazistas avançavam pela Europa como uma sombra. Quase nenhum país aceitava barcos com refugiados judeus. E os poucos sortudos que conseguiram escapar eram uma pequena fração dos 9 milhões de judeus da Europa. 9 milhões de pessoas, todas marcadas para morrer. Não importava se você era uma cientista de destaque, uma musicista de renome mundial ou uma socialite brilhante. Os nazistas queriam que toda judia fosse permanentemente apagada. Eu sei o que está pensando. Os nazistas assumiram o poder em 1933. Quase imediatamente, eles montaram uma máquina de propaganda que infectou toda a cultura alemã com um antissemitismo descarado e alarmante. Por que os judeus demoraram a perceber o que os nazistas faziam? Por que não fugiram antes do país ruir e das fronteiras se fecharem? É uma pergunta justa. Mas antes de respondermos, lembre-se, é fácil julgar depois que tudo aconteceu. É fácil para nós, 80 anos depois, olhar para a propaganda, os guetos, as leis de Nuremberg e dizer: nós sabemos onde isso vai dar. Mas eles não sabiam naquela época, não de verdade. Não sabiam do plano inteiro. E isso era proposital. Os nazistas usavam eufemismos quase ridiculamente assépticos para encobrir suas intenções. O extermínio dos judeus do mundo virou a solução final. Assassinato em massa era chamado de tratamento especial. Quem poderia imaginar que o reassentamento no leste era uma passagem só de ida para um campo de extermínio? As mentiras continuaram, até mesmo nos portões do inferno, enquanto os nazistas levavam os doentes, os jovens, os idosos e as grávidas para o que chamavam de banho desinfetante. Um banho sem sabão, sem água, apenas morte. Foi por isso que tantos judeus foram assassinados? Será que 6 milhões realmente foram atraídos para a morte por alguns eufemismos e mentiras? Claro que não. As mentiras e a linguagem astuta eram apenas uma parte de um quadro muito maior. Como você verá, os nazistas usavam outro método para controlar as pessoas.
Desde o início, houve resistentes, judeus e não judeus, que se recusaram a desistir sem lutar, mas esses resistentes pagaram caro por sua coragem, e todos os outros também, porque os nazistas reservavam um castigo especialmente cruel para qualquer um que ousasse desafiá-los. Pense nisso. Você está lutando contra uma força que tomou conta da sua casa, que te confinou em um gueto, deportou seus familiares e atirou nos seus amigos na sua frente. Você sabe que provavelmente não vai sobreviver contra os tanques, armas e cães treinados deles. Talvez você nem sobreviva às doenças e à fome que assolam os guetos e campos. Mas você escolhe lutar. Você quer morrer sabendo que levou alguns deles com você. Então você consegue uma pistola de algum lugar. Você atira na cabeça de um oficial nazista. E, em retaliação, os nazistas matam 200 judeus. Não são só você que eles vêm buscar. São vovós, bebês, rabinos, pais e estudantes. Pessoas sem relação com sua decisão de atirar em um oficial. Pessoas que pagam pelo seu ato de desafio com as próprias vidas. Essa é a lógica da punição coletiva. Mas a faísca brilhou intensamente porque a história judaica está cheia de guerreiros. Pense em Josué derrubando as muralhas de Jericó. O rei Davi era tão habilidoso com a espada quanto com a harpa. A profetisa Débora liderou 10.000 homens em batalha. Os macabeus, Bar-Coquebas, homens e mulheres que se tornaram lendas, seus nomes gravados para sempre na história judaica. E agora, novos nomes, novos guerreiros, novas lendas da coragem e resiliência judaicas. Como Abba Kovner, que alertou os judeus em 1941. Não sejamos levados como ovelhas ao matadouro. É verdade que somos fracos e estamos sem defesa, mas a única resposta ao inimigo é a resistência. Quando os nazistas liquidaram o gueto de Vilna, Kovner liderou uma revolta partisana. Sua resistência seguiu após a guerra, enquanto ajudava a contrabandear judeus para a terra de Israel, apesar das rígidas restrições de imigração. Por fim, Kovner conseguiu chegar a Israel, onde viveu até sua morte em 1987. Mas nem todo herói viveu para ver o futuro pelo qual lutou. Mordechai Anilevich tinha só 22 anos quando os nazistas começaram a deportar judeus do gueto de Varsóvia. Mas ele era um líder nato, comandando a Organização de Combate Judaica, ou ZOB em polonês. Em janeiro de 1943, a ZOB interrompeu uma deportação e matou 50 alemães. Foi uma vitória inacreditável. Mas os nazistas voltaram ao gueto de Varsóvia na primeira noite da Páscoa judaica, em 1943, e dessa vez eles tinham tanques. A ZOB tinha menos pessoas e armas, mas se recusou a desistir, mesmo quando os nazistas incendiaram todas as casas do gueto. Nem mesmo quando eles gasearam um bunker inteiro, matando Anilevich e mais 100 pessoas. Só desistiram em 16 de maio de 1943, a liquidação do gueto. 4 semanas. Os combatentes do gueto de Varsóvia resistiram por 4 semanas. Uma força faminta, mal armada e quase sem treinamento se levantando contra a máquina de guerra nazista. O grito de guerra deles era o dos macabeus, ecoando através dos milênios. Ou, como Anilevich colocou em sua última carta, o sonho da minha vida se tornou realidade. A resistência armada judaica e a vingança se tornaram realidade. Mas havia tantas formas de resistir. Nenhuma história mostra isso tão comoventemente quanto a dos irmãos Bielski. Tuvia, Azil, Zush e Aaron Bielski foram os únicos que restaram depois que os nazistas assassinaram sua família. Eles lutaram contra o inimigo nas profundezas das florestas da Bielorrússia, explodindo trilhos de trem, sabotando trens, lembrando aos delatores e colaboradores que o sangue judeu não sairia barato. Mas eles fizeram algo mais também. Algo ainda mais incrível e corajoso. E você precisa ouvir isso porque é inacreditável. Na parte mais remota e inacessível da floresta, os Bielskis estabeleceram uma comunidade judaica, um refúgio para o fluxo de refugiados desesperados por segurança. No seu auge, essa comunidade escondida na floresta abrigou mais de 1.200 partisãs. Ela contava com oficinas, uma sinagoga, uma escola. Imagine isso. Imagine abrir uma escola enquanto milhões de judeus estão sendo massacrados. Enquanto a máquina de guerra nazista destrói comunidades inteiras, recusando-se a parar até que cada judeu tenha sido exterminado. Enquanto portas se fecham, pessoas passam fome e não há motivo para manter a esperança viva. Quem, em sã consciência, abriria uma escola nessas circunstâncias? E é aqui que chegamos ao cerne da questão, porque é exatamente isso que eu acho que não falamos o suficiente.
É por isso que eu não suporto ouvir alguém dizer que os judeus foram sem resistir. Abrir uma escola nas florestas da Bielorrússia foi o maior ato de resistência. Porque abrir uma escola, educar a próxima geração, é acreditar que existe um futuro. E se você acredita que existe um futuro, então você já está desafiando os nazistas. Você não vai em silêncio. Você não vai de jeito nenhum. Porque você sabe que a guerra vai acabar. Os nazistas vão ser derrotados. E no final disso, haverá outra geração de crianças judias e outra e outra. Essa é a única interpretação válida sobre se os judeus resistiram ou não. Em um mundo que quer você morto, cada respiração é um ato de resistência. Cada oração sussurrada, cada poema rabiscado, cada momento roubado de alegria é uma recusa em se render. Por toda a Europa, os judeus resistiram enquanto escreviam poesias nos guetos, enquanto tiravam fotos clandestinas com câmeras ilegais, enquanto mantinham bibliotecas, teatros e orfanatos dentro do gueto de Varsóvia. Enquanto enterravam seus testemunhos no chão, testemunhas silenciosas, esperando sua chance de testemunhar. Os nazistas proibiram a observância dos rituais judaicos nos guetos e nos campos, esperando destruir a moral, quebrar os espíritos, cortar a conexão entre o judeu e sua história. Era perigoso estudar, rezar, tocar o shofar, realizar um casamento judaico ou fazer uma circuncisão. E ainda assim, mesmo nas condições mais miseráveis, os judeus apareciam para confrontar e abraçar Deus na mesma medida. Centenas de mulheres participaram de uma breve cerimônia de Yom Kippur em 26 de setembro de 1944 sem comida para uma refeição festiva antes do jejum. Seus vestidos de festa eram trapos esfarrapados. Sua sinagoga era um barracão imundo em um canto de Auschwitz-Birkenau, com 2 capos guardando a porta. Elas tinham só 10 minutos para recitar o Kol Nidre. 10 minutos para observar o dia mais sagrado e solene do calendário judaico. 10 minutos que poderiam ter custado suas vidas, e mesmo assim elas elevaram seu grito desesperado aos céus. Esse era o rosto da resistência judaica, porque se há algo que você deve lembrar sobre o Holocausto, que seja isso. Às vezes, resistências são armas contrabandeadas, combatentes travando uma resistência final fadada ao fracasso, palavras desafiadoras que ecoam pela história. E às vezes, resistência é o próximo suspiro, a oração que você faz sob pena de morte, a esperança que você alimenta apesar de todas as tentativas de destruí-la. O fato de você ter sobrevivido. Como os sobreviventes continuaram após suportar o inimaginável, após perderem tudo, famílias, amigos e liberdade? Eu não tenho uma resposta para isso. Exceto isto, eu acho que houve uma coisa que eles não perderam. E isso eram as identidades deles. Centenas de anos de cultura foram destruídos e yeshivás inteiras aniquiladas. Mas essa é a parte mais incrível. Essas mesmas yeshivás foram reconstruídas, transplantadas para terras mais seguras. A Yeshiva Mir, renascida no Brooklyn e em Jerusalém. O movimento Chabad Lubavitch foi trazido para os Estados Unidos. E que ato de resistência maior poderia haver do que a criação de um Estado judeu? A unificação dos judeus de todos os cantos da terra, finalmente seguros e autônomos. A resistência continuou após a guerra. Ela continuou com a imigração ilegal para a terra de Israel, com a luta para construir um Estado judeu e com a manutenção desse Estado judeu por mais de 70 anos. Os netos dos sobreviventes agora são soldados, defendendo sua pátria, sua nação, seu povo e honrando a memória de seus avós. Porque o povo judeu sempre escolheu a vida. Nós persistimos apesar dos assírios, babilônios, seleucidas e romanos. E assim reunimos cada pedaço de fé e coragem que nos restava após o genocídio mais sistemático da história. E escolhemos a vida. Entre 1946 e 1948, a taxa de natalidade nos campos de deslocados na Europa foi a mais alta do mundo. Cada casamento judeu, cada criança judia era um ato vivo de resistência. Um grito triunfante de que Am Israel Shai, o povo judeu ainda vive.